Amigos telespectadores, o programa Eu e Você está de volta e o nosso boa noite especial a você que está aí e vai ficar conosco até às 8h30 da noite. E também agradecendo desde já ao nosso deputado Gerson Berger pela presença e ao jornalista Pedro do Couto. E hoje nós vamos, como sempre, falar dos assuntos relacionados à vida do cidadão brasileiro, da nossa cidade, e como não poderia deixar de ser, nós vamos falar sobre o crescimento da violência, sim, que está levando pessoas a querer fazer justiça com as próprias mãos, o que eu considero muito perigoso. Vamos também falar da crise que se instalou aí na contratação de médicos cubanos para o programa Mais Médicos e que eu acho está dando um pouco de dor de cabeça ao governo brasileiro, como nós prevíamos aqui desde o início dessas contratações. E logo a seguir nós também falaremos de um projeto de lei de extrema importância, que é de autoria do nosso deputado Gerson Berger e foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Bom, minha gente, mas para iniciar o nosso programa, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar do mais recente ato de terrorismo, sim, praticado por manifestantes que tirou a vida do cinegrafista Santiago Andrade, da Band, que estava no cumprimento do seu dever do trabalho e acabou recebendo um rojão arremessado por um delinquente, que possivelmente tinha como alvo a polícia. O dicionário do Aurélio define como terrorismo a forma de ação política que combate o poder estabelecido mediante o emprego da violência. Daí ter definido como terrorismo o horror praticado contra o cinegrafista Santiago, que punha em risco o Estado de Direito e a democracia. Chama a atenção que todo manifestante que num protesto tem a intenção de direcionar uma arma letal, como o rojão que atingiu o cinegrafista morto, é um assassino em potencial. A polícia tem o dever de impedir que indivíduos entrem armados em manifestações, não precisando, claro, agir com truculência ou violência. Basta apenas exigir a entrega dessas armas e, claro, em caso de resistência, dar voz de prisão. Infelizmente, como falamos no programa da semana passada, a nossa polícia está totalmente despreparada para enfrentar manifestações e isto não acontece somente no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. No mundo civilizado, os manifestantes veem a polícia como sua protetora e não como agressora. Afinal, manifestações contra ou a favor de alguém ou de alguma coisa são próprias da democracia, Gerson e Pedro. E são muito, muito importantes, devem ser estimuladas, mas desde que pacíficas, dentro da lei e da ordem, não é isso? Tereza, estou contigo e não abro. É por demais arrepiante o que aconteceu com o cinegrafista Santiago das Bandeirantes, que poderia ter sido com qualquer um de nós, se lá estivéssemos. Fica muito claro o desprezo pela vida humana que tem esse delinquente que atirou o rojão. Não importa quem tenha sido atingido. A sociedade precisa saber que os black blocs se manifestam através da violência contra instituições ou contra grandes capitalistas, destruindo patrimônios públicos e privados, ou até mesmo ferindo ou matando, como aconteceu com o cinegrafista da Band. Inaceitável que partidos políticos possam apoiar esses movimentos terroristas. O Congresso Nacional precisa aprovar leis que punam esses sociopatas e depredadores terroristas, sim, que são estimulados por forças poderosas. É tarefa da polícia saber separar os que são movimentos sociais, que devem ser sempre pacíficos, daqueles que propagam a desordem, a destruição do patrimônio público e privado, e até mesmo as agressões físicas que podem levar à morte,
como aconteceu na semana passada no Rio de Janeiro. Senhores deputados, senhores senadores, não sejam omissos, porque ou matam a cobra na cabeça agora, ou poderemos ser todos contaminados por seu veneno. E mais, precisa haver um profundo rigor na apuração das denúncias do advogado Jonas Tadeu, defensor de Caio Silva e Fábio Raposo, de que os jovens que participam de vandalismo e quebra-quebra em manifestações recebem dinheiro e são abastecidos por rojões, coquetéis Molotov e máscaras fornecidas por seus aliciadores, que seriam ligados a partidos e movimentos políticos. As afirmações do advogado são graves e não podem ficar apenas na denúncia. A sociedade exige rigor na apuração dessas denúncias e resposta imediata. Todos nós somos favoráveis a manifestações livres contra pessoas, contra quaisquer atos de governo, mas desde que sejam pacíficas. Não se pode acolher, apoiar, propagar a violência como essa que levou à morte um cinegrafista, Santiago Andrade. É inadmissível que alguém vá a um movimento público armado com morteiros que podem causar a morte, como aconteceu. É preciso colocar um basta nisso tudo, porque a atmosfera tornou-se irrespirável. Olha, Gerson e Pedro, eu acho que, infelizmente, nós hoje estamos vivendo no Brasil um momento de extrema intolerância, motivado por vários fatores. Eu até arrisco dizer que uma parte da sociedade está doente. Agora, eu entendo que entre esses fatores, o mais forte deles é a falta de credibilidade que hoje temos nas nossas autoridades, que nos impuseram tamanha descrença, que acabou por comprometer até mesmo os nossos sentimentos. E nós não reagimos quando nos deparamos, por exemplo, com a barbárie praticada por aqueles que resolvem fazer justiça pelas próprias mãos, como aconteceu com um grupo, eu até chamaria de justiceiros no aterro do Flamengo, quando amarraram um menor negro a um poste, trazendo à nossa lembrança a famigerada era da escravidão. Cena desumana, deplorável e muito chocante, mas justificada por muitos, que diziam que o menor infrator merecia, pois assaltava e até estuprava na região. Foi encaminhado para um hospital no centro da cidade, mas de lá desapareceu, sem qualquer dificuldade ou mesmo punição, o que gerou uma revolta maior ainda, especialmente nos frequentadores do aterro do Flamengo, e a certeza de que os justiceiros tinham agido como deveriam. Então, eu acho que está na hora de se refletir sobre a realidade urbana brasileira atual. A cada dia, as atrocidades se repetem com crueldade extrema, mas a indignação vem tendo um impacto decrescente sobre a opinião pública. Acredito que seja gerada pela insatisfação e desesperança nas nossas autoridades, que numa atitude de desinteresse, além de perdidas, não estão dando respostas ao caos que infelizmente parece ou não querem ver. Total omissão. E olhem, ainda agora, na quinta-feira passada, o filho da minha assessora, de apenas 11 anos de idade, foi assaltado no Largo do Machado por 2 bandidos armados que simplesmente disseram: ou você entrega o seu iPhone ou vamos estourar os seus miolos. Imagina o trauma desta criança, que chegou em casa desesperada e a mãe possivelmente terá que colocá-lo num atendimento psicológico. Infelizmente, é esta a realidade
que hoje vivemos na nossa cidade. Tereza, diante do que você relatou, chegamos a um ponto, gente, que temos que tocar o alarme da vergonha. A que ponto estamos chegando? Alerta! Isso não pode continuar assim. Estamos abandonados. Toque o alarme da vergonha outra vez. Tereza, esse adolescente negro, espancado e amarrado a um poste pelo pescoço, o fato aconteceu porque um grupo de justiceiros da orla se sentiu cansado de ser assaltado e assistir à mesma violência contra inúmeros frequentadores do aterro do Flamengo. O que absolutamente não justifica a extrema violência e humilhação praticada contra esse delinquente. Fazer justiça com as próprias mãos? Nunca! Pois estaria caracterizado a total falência de nossas forças de segurança. A cena de desumanidade contrasta com uma cidade que tem imóveis com um dos metros quadrados mais caros do mundo, que sediará os Jogos Olímpicos em 2016. E mesmo a final da Copa do Mundo tão próxima. Tereza, gente, Pedro, como estará sendo vista essa barbárie lá fora? A foto do menino percorreu o mundo. Será que os avanços na área social e na qualidade de vida de nossa população, tão alardeados pelo atual governo, fez o Brasil avançar ou está retrocedendo? Infelizmente, a paz urbana que a melhoria econômica deveria trazer não se materializou. E está na hora de nossas forças de segurança despertarem com respeito ao cidadão e sem truculência. Sabemos que não é fácil. Afinal, foram décadas de abandono. Somente com a chegada do atual governo estadual, vimos um projeto efetivo para a área de segurança no Rio de Janeiro, que teve o mérito de arrancar favelas inteiras das mãos dos bandidos. Levou a tranquilidade aos menos favorecidos e respeitou o seu direito de ir e vir. No entanto, algo mais precisa ser feito e com urgência. A população exige segurança e sua reação seja de cobrança de vigilância nas atitudes de seus representantes, mas nunca de apoio ou de fazer justiça com as próprias mãos. De maneira alguma pode-se defender a prática de fazer justiça pelas próprias mãos, estabelecendo penas que não estão no Código, não estão na legislação, como a do menor delinquente que, apesar dos crimes praticados, não podia ser exposto à situação que foi. Qualquer cidadão pode dar voz de prisão dentro da lei, mas dar voz de prisão e amarrar a um poste há uma diferença muito grande. Que detivessem o menor delinquente, sim, mas chamassem a polícia urgentemente e entregassem a ela, com o relato sobre as práticas que ele fez. Não se pode defender justiceiros na rua, porque isso agrava ainda mais a situação de insegurança que vive o Rio de Janeiro. É isso mesmo, Gerson e Pedro, fazer justiça com as próprias mãos remonta a uma época de extrema ignorância, onde os direitos do outro nunca foram respeitados. E é isso que me preocupa, que nós estejamos neste retrocesso. Mas nós vamos passar para um outro assunto e falar do programa Mais Médicos.
E foi a falta de médicos em nosso país que levou o governo federal a criar esse programa, que previa a contratação desses profissionais vindos de outros países. E o maior número de contratados parece que nos foi enviado pelo governo cubano, ou seja, 5.378 médicos. Desde o primeiro momento, falamos aqui no programa que a contratação dos médicos cubanos era complicada, considerando que seus salários seriam absurdamente inferiores aos de seus colegas que viriam de outros países e também dos médicos brasileiros que ganham 10 mil reais no programa. Os médicos cubanos são contratados por um quarto desse valor, ou seja, $1.000, mas somente chegam às suas mãos 400, ou seja, R$1.000 hoje pelo câmbio de hoje. Os outros 600 são depositados numa conta em seu nome em Cuba e somente poderão acessar essa conta quando voltarem a seu país. O mais grave é que a diferença, ou seja, 3/4 de seus salários, vão diretamente para o governo cubano. Daí a debandada que está ocorrendo. Já são 27 médicos cubanos que abandonaram o programa. Nem pode ser diferente. Estes profissionais se sentem diminuídos, desvalorizados diante dos demais. Além disso, como podem viver com salário de R$1.000 quando a vida no Brasil está mais cara que na França e nos Estados Unidos? Não é isso, Gerson? Tereza, o governo brasileiro está numa sinuca de bico com a contratação desses médicos cubanos. Primeiro, você disse que 3/4 de seu salário está indo para o governo de Cuba. No entanto, é uma pura suposição, pois ninguém sabe quanto o Brasil pagou ao governo Castro pela contratação destes médicos. Uma caixa preta. A segunda questão é que a legislação trabalhista brasileira não está sendo cumprida, pois o programa Mais Médicos caracteriza um vínculo empregatício e os profissionais não têm assegurado vários direitos trabalhistas. O programa absolutamente não é voltado para a formação e aperfeiçoamento dos médicos, como foi previsto e divulgado inicialmente. Não tenham dúvidas que parte desses médicos cubanos aceitaram participar do Mais Médicos com a finalidade única de se livrarem do regime opressor cubano. Querem liberdade. Daí ter médico que abandonou o programa e fugiu para os Estados Unidos. Vamos ver o que acontece com os demais. Se o governo brasileiro não vai devolvê-los a Cuba, como fez com os 2 boxeadores que participaram dos Jogos Pan-Americanos. Em se tratando de Cuba, tudo justifica. Até o dinheiro do BNDES para a construção do Porto de Mariel lá em Cuba, enquanto os nossos portos se encontram no mais absoluto abandono, largados. Ô Gerson, Tereza, o programa Mais Médicos era realmente uma ideia muito difícil de ser executada e que deu margem a cubanos tivessem a oportunidade de deixar a ilha em busca de liberdade. Isso que aconteceu com os pugilistas nos Jogos Pan-Americanos realizados aqui e o que acontece com vários cubanos que vão buscar asilo em outras partes do mundo. Tanto é assim que os médicos cubanos contratados pelo governo brasileiro não puderam trazer de Cuba as suas famílias para cá. As famílias ficam lá.
com uma espécie de exigência de segurança para que eles não desertem. Mas mesmo assim desertaram. Atesta mais uma vez o que significa de retrógrado o regime de Cuba. Pedro, quando os cubanos saem da ilha e vão para outros países, a sensação de liberdade deve ser uma coisa maravilhosa, que é aquilo que todos nós, seres humanos, gostamos de sentir. Eu acho que é um sentimento exatamente oposto à opressão que eles vivem em Cuba. Mas nós estamos quase chegando ao final do nosso programa e vamos terminar com uma notícia maravilhosa. O nosso Gerson Berger está de parabéns, pois conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa um projeto de lei de sua autoria que institui a Carteira Estadual da Saúde do Cidadão no Estado do Rio de Janeiro. O projeto é de grande relevância, pois contribuirá especialmente para agilizar o atendimento médico assistencial ao cidadão. Todos sabemos que o indivíduo, toda vez que procura o sistema público de saúde, ele é atendido por profissionais diferentes. Com a carteira de saúde, que o paciente vai apresentar no ato do atendimento, o médico que estiver atendendo encontrará as anotações sobre as doenças das quais ele é portador, o tipo sanguíneo e até mesmo a medicação da qual faz uso. E isto, claro, facilita o seu diagnóstico, a sua avaliação. Gerson, parabéns mais uma vez pela aprovação deste seu projeto, que foi elogiadíssimo pelos deputados lá na Assembleia Legislativa, e eu, me desculpe, mas fiz questão de trazer alguns depoimentos. Senhor presidente, eu quero parabenizar o deputado Gerson Berger por esse projeto que cria aqui a Carteira Estadual de Saúde do Cidadão, um projeto bastante interessante, onde ele propõe que todo cidadão tenha ali o seu cartão com a sua identificação, que sejam ali anotados os registros de doença, todos os atendimentos efetuados, enfim. É uma iniciativa importante, mas eu vou mais além. Senhor presidente, quando eu estive na Venezuela, muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar uma unidade de saúde e ver que lá todo cidadão possui o seu registro através do seu CPF. Além de ter o seu cartãozinho, o CPF da pessoa registra todo o histórico de saúde da pessoa. Está tudo digitalizado, em qualquer lugar basta digitar o CPF da pessoa e você tem o acesso a todo o histórico dessa pessoa. Então eu fico pensando, se a Venezuela pôde fazer isso, por que que aqui no Brasil, seja no governo federal, estadual ou nos governos municipais, nós não podemos implementar a mesma coisa? Então está na hora da gente avançar na saúde. Então quero parabenizar o Gerson Berger, mas dizer que nós podemos ir ainda muito mais além do que o que está sendo proposto nessa lei. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração, deputado André Correia. Senhor presidente, só para registrar, está aqui o nosso decano, o deputado Gerson Berger, que está aqui, uma inspiração para todos nós, e com essa experiência toda, apresentando o projeto, debatendo, participando. Então fica você, Gerson, todo o nosso carinho, toda a nossa homenagem, pode ter certeza que você é um exemplo para nós 69 deputados. Parabéns, deputado Gerson Berger. Parabéns, deputado Gerson Berger. Tereza, eu agradeço a você por você ter trazido o depoimento dos meus colegas, mas fico mesmo muito feliz pela aprovação deste projeto, que eu quero definir como a identidade da saúde do cidadão. Vou pedir ao governador, ao Ventura, que sancione esse meu projeto com urgência, que a lei seja regulamentada e colocada em prática, pois ela é importante, muito importante. Parabéns. Obrigado por tudo. Parabéns, Gerson. E, sobretudo, está de parabéns a população pobre do Rio de Janeiro, porque, tendo a identificação da saúde, o atendimento é enormemente facilitado nos centros e postos médicos. É fundamental a iniciativa para a melhoria das condições de atendimento
médico na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Bom, mas o nosso tempo acabou. Obrigada, Pedro, pela sua participação, como sempre brilhante. Participação do nosso deputado Gerson Berger, também por esta lei tão importante, como já dissemos. E a você, amigo telespectador, que seja um excelente final de domingo, uma ótima semana. Não esquecendo que domingo, às 8 horas da noite, nós esperamos você aqui na CNT. Obrigada e até lá.